as days passes by, and most long for a place that they never find. I'm afraid I wake up when I die, and it is too late to climb any mountain. Time is of the essence, the blood running through our core. It's best to not feel sorry when it's over. I will be the greatest that you've ever seen before, and I'll say eternal. Run out when things don't go to plan. I kinda lose my mind. I hope it's real, this life comes around. Just keep your faith and search for the fountain. Time is of the essence, the blood running through our core. It's best to not feel sorry when it's over. Will be the greatest that you've ever seen before, and I'll say eternal. Won't you take me home? Give me with your flight. We can run away. Castle in the sky. Won't you take me home and give me wings to fly? We can be alone in the castle in the sky. We can run away and leave this world behind. Please just take me home to a castle in the sky. Castle in the sky. Castle in the sky. Won't you take me home? I can wait another minute. I can wait another second to be with you forever. Hello and welcome to one more video, people.
Sejam bem-vindos a mais essa live, galera. Estou aqui olhando para o computador de vez em quando para ver os comentários que vocês tiverem, as dúvidas que vocês tiverem também. E eu queria já dar as boas-vindas para vocês para mais uma live que a gente vai ter. Essa live aqui ela vai ser um pouco mais tranquila, tá? Eu quero conversar um pouquinho sobre algumas das coisas, tipo, esses tópicos que estão aqui, tá dando para ler tranquilo aí, né? Que vai ser imersão, um problema que pode surgir ao você aprender gramática, e a gente vai basear tudo isso no The Office. Então, para quem está assistindo aí, eu já vou falar que a gente vai focar hoje realmente no conceito que você tem que ter quando você estiver estudando inglês, tá? Quando eu estiver explicando ali a parte do The Office, se vocês estiverem no grupo do Telegram, vocês vão observar que eu já até mandei todo o script, que eu estou aqui com ele para acompanhar, mas já mandei o script todinho para vocês. Eu quero que a gente faça de uma maneira bem divertida. Então, pessoal chegando ali, Luiz, how are you, man? Are you fine? That's great. Kellyanne também apareceu, isso é muito bom. Fico feliz de ver vocês aqui para mais essa live. E aí o que acontece? Quando a gente está aprendendo o inglês, muitas vezes a gente acaba indo para curso de inglês, né, para explicar por que eu escolhi esse tema, né? Mas antes, se você está assistindo e conhece alguém que também precisa tirar umas dúvidas sobre inglês, manda esse link do vídeo para ele aqui embaixo. Ó, se você estiver assistindo no YouTube, tem um botão compartilhar. Se você tiver no celular, também ali tem esse botão. Só clicar compartilhar, você já envia direto ali pelo WhatsApp, Telegram, por e-mail. Copia o link e cola aí para a gente encher essa live aqui, galera. E olha só que interessante, por que eu separei esse tema, imersão, junto com a série que a gente usa e também um problema de estudar gramática, né? Simplesmente porque quando a gente está aprendendo um pouco de gramática, acontecem algumas coisinhas que deixam a gente um pouco confuso e que pode acabar gerando um problema de inglês que não aconteceria com frequência se a gente aprendesse da maneira natural, e é isso que eu quero te mostrar, como que você impede que problemas surjam. Nirvana, how are you today? Senti a falta de vocês na live passada. But okay, very happy to see you here. Luiz, I'm fine too, thank you. I'm very glad that you asked me. But okay, então deixa eu só recapitular aqui rapidamente, né? A gente vai ver essa questão da imersão, do problema de gramática, junto com o The Office. Por que a gente vai fazer isso, né? Quando a gente está aprendendo inglês, muitas pessoas elas acabam procurando fazer um intercâmbio. Você já pensou em fazer um intercâmbio? Se você estiver assistindo aí, pode ficar à vontade para comentar aí. A câmera deu uma mexidinha, mas já voltou ao normal. Vocês perceberam, mas estamos com um cenário novo assim, por assim dizer, né? Pintamos aqui a parede, estamos organizando aqui para ficar mais organizadas as lives, as gravações dos vídeos vão ser tudo num lugar só. Então aqui já está tudo ficando mais legal. O que vocês acharam desse fundo cinza aí? Vão respondendo. Agora o meu quadrozinho aqui do meu lado. Eu fico sentado aqui para a live ficar menos cansativa, o que é muito bom, porque assim eu consigo chegar até o fim da live, não é mesmo? Tá, mas eu estava falando dos problemas das escolas, né, que demora pra gente aprender inglês, e eu quero explicar um motivo muito interessante. Mas antes, o Lucas ele já preparou ali um vídeo que a gente vai observar na aula de hoje. Eu vou mostrar ele agora no início, e eu quero que vocês me avisem quanto que vocês estão entendendo desse vídeo, e aí no final eu já vou explicar tudo que tem no vídeo, tá, ao decorrer da live, pra gente ir aprendendo, e à medida que a gente vai vendo, a gente vai aprendendo com base nisso aqui. E Andrezão, soloro? Happy to see you here, man! E galera, o Lucas vai colocar agora o vídeo pra gente. Não se assustem se vocês não entenderem, tá? Eu coloquei um trecho maior do vídeo do The Office, vocês estão vendo que vai aparecer. E é um trecho muito interessante, vocês vão observar uns erros de inglês aí, vocês vão observar muitos erros de inglês. Então se você acha que errar em inglês é coisa só de brasileiro, então de quem tá aprendendo inglês, não. Acontece às vezes propositalmente, é isso que a gente vai ver na live de hoje, no vídeo do The Office de hoje, o Lucas já vai mostrar pra gente. Pode mostrar, Lucas. Hey, so this isn't matching up with this, and I'm not sure which one's right. Can you just hunt down the original for me? Yes, me do. All right. Hey, Kev, what were you saying before about the paperwork? Me do it now. Go. Stop worry. Kevin, do you feel okay? Me feel good. Body strong. Sleep big last night. Yeah, I think we should get him to the hospital. Yeah, all right, Kev, why don't you come with us? No, guys, he's fine. He's fine. He's always been like that. No, he hasn't. I mean, he's gotten worse over the years. He's making a statement.
Me mechanic. Ok. Pode colocar já esse segundo também, Lucas. Isso aqui é o que a gente vai ver na live de hoje. Vocês vão sair daqui entendendo o que essas coisas significam, ok, galera? Então, observa mais esse vídeo aqui. Presta atenção. Tô olhando pra cá que Me eu tô assistindo. mechanic not speak English, but he know what me mean when me say car no go, and we best friends. So me think why waste time say lot word when few word do trick. Ok. Galera, vocês conseguiram entender essa parte do episódio? É uma parte bem grande, eu vou confessar pra vocês. E eu quero ensinar uma... Eu quero colocar vocês, por assim dizer, para começar também saber como é que vocês vão estudar quando aparecer uma cena dessa daqui. Beleza? Então, hello, Abilene. Luiz falou que é difícil para ele fazer intercâmbio. Então, agora que vocês já viram a cena, eu vou voltar a explicar o que eu tava explicando, né? Aí, valeu por ter falado que ficou legal agora pintado aqui de cinza. A gente já pintou aqui para ficar tudo mais organizado. Mas então agora vamos lá para explicar para vocês o que eu quis dizer com intercâmbio e o que isso tem a ver com imersão, né? Perguntei no Instagram essa semana se você sabia o que era immersion. E essa semana? Foi essa semana. No caso, semana passada, isso, no finzinho da semana. E a maioria das pessoas falaram que não sabiam. E eu quero te mostrar como é que você pode, tipo, ter a mesma sensação de estar num intercâmbio, mesmo estando no Brasil. E é claro que não é exata a sensação, sair, né? Vocês entenderam que é como você traz esse ambiente de inglês que a gente tem no intercâmbio para o teu estudo aqui no Brasil. E por que eu sei que isso realmente funciona? Porque foi dessa maneira que eu melhorei o meu inglês. Eu fiz o curso por muito tempo, só que eu tive que melhorar o meu inglês rápido para conseguir me tornar professor, porque eu queria um emprego, né? Eu queria passar lá nas provas para virar professor. E aí o que acontece? Eu tive que me imergir no inglês e eu acabei desenvolvendo algumas técnicas, né? E eu quero te mostrar hoje o que são essas técnicas e por que elas são importantes, né? E aí que entra. Quando a gente vai fazer um curso de inglês tradicional, quanto tempo alguém aqui já procurou saber quanto tempo demora um curso de inglês? Se estiver assistindo aí e souber, pode ir comentando aqui do lado que eu vou falar as médias que eu encontrei, que eu conversei com meus amigos de curso de inglês, quanto demorou o meu, tá? Para eu terminar. Então, vocês podem ir comentando, tá? E a imersão, ela é o principal motivo que eu falei para as pessoas fazerem intercâmbio. Não sei se alguém já pensou, né? O Luiz falou que para ele fica difícil fazer intercâmbio, mas se você já tiver, tipo, pensado, não, como é que seria o intercâmbio? Então é isso, mais ou menos isso que eu estava querendo falar. Então, olha só, a Josi falou, eu espero que eu tenha falado seu nome certo, tá? Me desculpe se eu tiver falado errado. Ela falou que o curso ali em média que ela pesquisou, não sei se ela fez esse curso, né, ou se ela está fazendo às vezes, mas falou que demora 6 anos. Quando eu pesquisei, o meu também demorou 5 anos e meio, ok? E alguns amigos meus demoraram 7 anos em um curso de inglês. Aí talvez você pergunte, poxa, será que esses cursos realmente precisam demorar esse tempo todo? E aqui, a resposta que eu estava refletindo esses dias é que sim, eles precisam demorar. Eu não estou dizendo que você demora esse tempo todo para aprender inglês, tá? Calma aí. Então, não é isso que eu quis dizer. É que eles precisam demorar esse tempo, os cursos de inglês. E aí você deve estar perguntando, às vezes alguém pensa, isso aí é só para tirar dinheiro e tal, mas na verdade não. Por quê? Porque a imersão, ela faz parte de qualquer processo de aprendizagem de inglês. Só que é claro, quando você está num curso de inglês, você não se imerge, por assim dizer, 100% em inglês. Ou seja, você só tem inglês ali em uma média de, vou anotar aqui para a gente não ir esquecendo, de 2 horas e meia, de 2 horas na verdade a 2 horas e meia por semana. Tipo, às vezes são 2 aulas de 1 hora ou são 2 aulas de 1 hora e 15. Não sei se vocês já perceberam isso, se vocês já observaram isso. Porque mais ou menos a aula que eu tinha era 2 aulas de 1 hora e 15. Teve um período que eu tive uma aula só de 2 horas e meia no curso que eu fazia, quando eu estava aprendendo inglês. E aí, por isso que se você multiplicar, vamos pegar essas 2 horas e meia, multiplicar pelas 4 semanas do mês, vai dar um total de 10 horas. Vamos colocar assim essa média. Só que essas 10 horas, elas são multiplicadas por 10 meses, porque janeiro e dezembro ninguém estuda inglês, basicamente, nessas escolas tradicionais. O que dá um total de 100 horas em um ano de estudo. Só que, quando a gente vai estudar quanto tempo demora para a gente criar maestria numa matéria, a gente observa que dependendo da técnica que você usa para você realmente se tornar o mestre naquilo ali, demora em torno de 10 mil horas. Parece bugado, né? Mas calma, isso aí é para você se tornar o melhor dos melhores, ou seja, seria para você realmente aprender todo o inglês possível para você se tornar basicamente um nativo. Só que se você multiplica isso aqui pelos 6 anos em média, tipo,
Vamos colocar 4,5 do meu, 7 anos do outro ali, e a Josi falou 6 anos. Então, na verdade, 6 anos aqui dá um total de 600 horas estudando inglês, tá? Então, 600 horas é um número bacana de tempo estudando inglês. Por isso que os cursos demoram esse tempo todo. E é por isso que eu quero trazer esse conceito de imersão, para vocês na aula de hoje. Por isso que esse início da aula eu falei que ia ser mais assim, mas a gente ainda vai ver a questão do The Office ali, tá? E eu vou mostrar para vocês o que a gente aprende desse episódio do The Office. Mas o que acontece? Quando a gente está aqui nessa questão, 10 horas por mês, 10 meses por ano, 100 horas, 6 anos, 600 horas. É um tempo razoável, é um tempo bem legal para você aprender inglês, só que é um tempo para quem não tem pressa, correto? Mas agora, como é que você faz para diminuir esse tempo? Você aumenta o tempo de imersão que você tem na língua. Em vez de você se imergir só 2 horas e meia, você tem que entender que se você quer acelerar o teu processo de aprendizagem, você tem que imergir mais horas. Se você quer, por exemplo, bater isso aqui na metade do tempo, você tem que estudar pelo menos 5 horas de inglês por semana, ou seja, 1 hora por dia e ainda descansa o final de semana. Entendeu? Mas é claro, isso aqui é para em 3 anos você já ter aprendido teoricamente tudo que você precisa aprender de inglês para você conversar bem, falar bem, beleza? Todo mundo está entendendo até agora o que eu estou querendo dizer sobre a imersão? Por que os cursos de inglês demoram em média 6 anos, 5 anos para acontecer? E por que com a imersão, e por que a matemática ajuda a gente a entender como é que a gente pode acelerar esse processo? Então, por exemplo, um exemplo básico é que, por exemplo, todo mundo aqui já fez dieta em algum momento da vida. O médico geralmente passa uma dieta de 2.000 calorias para quando você gasta 2.500. A gente já sabe que tem negócio de gasto calórico e tal. Quando alguém quer emagrecer mais rápido, é só ela cortar mais ainda as calorias. Então, por exemplo, se ela precisava comer 2.000 calorias para emagrecer, ela diminuiu, sei lá, 1.000 calorias, ela comia antes 3.000 e diminuiu 1.000. Se ela quer dobrar a velocidade que ela perde tempo, então que ela perde peso, então ela diminui mais 1.000 calorias, o que não é saudável, é claro, tá? Antes que alguém fique aí. Mas é essa lógica que você usa. Então, no inglês é a mesma coisa. Só que aqui que está um detalhe. Quando você vai se imergir no inglês, não me adianta você pegar digamos que você vai dobrar esse tempo aqui para diminuir na metade. Então, você quer multiplicar isso aqui por 2. Você está aqui aprendendo por 2, e aí o que acontece? Eu estou olhando para aqui de vez em quando, que é para olhar os comentários, se tiver comentário novo, tá? Se vocês estiverem entendendo aí, se tiver dúvida de alguma coisa que esteja falando, é só falar que eu vou respondendo também. Mas o que acontece? Se você multiplica esse tempo aqui, vamos colocar 2 horas e meia por 2, você vai ter um total de 5 horas por semana. Beleza, já é um número legal. Só que, deixa eu chegar o quadro um pouquinho para cá. Vocês não vão ver, né, o que eu escrevi aqui agora. Só que aí o que acontece, galera? Quando a gente... No caso, eu estava falando aqui, você dobrou aqui. Só que você não pode estudar essas 5 horas num único dia na semana. Eu vou te explicar aqui por quê. Pode perguntar se você conhece algum professor de academia, alguma coisa. Se você está fazendo academia e aí você está lá malhando, você não vai na segunda, não vai na sexta, não vai na terça, não vai na quarta, não vai na quinta, não vai na sexta. Mas aí você pega e vai no sábado. Não, sábado eu vou para academia, pô. Não fui na semana toda, eu vou para academia no sábado. Faz total sentido. Claro que não, mas tudo bem. Digamos que na cabeça aqui faz sentido. Você faltou a semana toda, tá indo no sábado. Aí você fala, eu ia malhar 1 hora por dia, então agora eu vou malhar 5 horas de uma vez. Então, em vez de você malhar 1 hora todo dia para dividir o treino certinho, então para fazer os exercícios bonitinho, você tenta fazer tudo no sábado pela manhã. Você acha que esse tipo de treino vai dar resultado? Você acha que alguém vai conseguir aprender dessa maneira? Não. E eu vou te dar um outro exemplo aqui, mais claro ainda, que está na vida de todo mundo. Eu era aquele tipo de aluno que na escola tradicional, na escola normal mesmo, estudando matemática, geografia e história, eu não estudava para a prova durante o tempo que eu tinha, né? Durante os meses. Digamos que a prova era a cada 2 meses, então eu não estudava, eu não dividia ali toda semana estudar um pouquinho. Eu simplesmente estudava no dia da prova. Então eu pegava o conteúdo que era para ser estudado em todo o tempo e eu estudava no dia da prova. Eu passava na prova? Passava. Conseguia acertar as respostas? Acertava. No dia eu lembrava? Lembrava. Mas o que acontecia depois? Pergunta se eu lembro de algum dos conteúdos que eu estudei no dia para a prova, que eu passei, às vezes até tirava 9, 10 na prova, só que chegava e eu não lembro desse conteúdo. Então, por exemplo, eu não me imergia no conteúdo durante os meses, durante os outros meses, por isso que eu não conseguia. No inglês é a mesma coisa. Mesmo você estudando 5 horas de inglês num único dia na semana, você vai ter resultado? Vai. Mas vai ser a mesma coisa se você tivesse imergido no inglês durante todos os dias?
Não, vai ser diferente os dois resultados. E é por isso que como é que você pode fazer uma imersão efetiva? Eu sei que é impossível a gente ter contato 100% do nosso tempo apenas com inglês vivendo no Brasil. Ou, é muito impossível. A não ser que, tipo, você more em algum lugar que tenha uma escola especializada, tipo aquelas escolas que só pode falar inglês para ensinar para os alunos, que é tipo aqueles ensinos bilíngues, e aí você possa ter contato apenas com pessoas que falam inglês, no seu trabalho você tenha que falar inglês, aí você vai ter imersão 100%, né? E aí, só que aí, quase ninguém vai ter uma oportunidade de estar numa situação assim. Até se você tiver, pode falar aí, tá? Mas o que acontece? Como é que você pode se imergir, criar uma situação parecida, para não precisar estudar só 5 horas num dia, mas mesmo assim tá tendo contato com o inglês todos os dias? Algo simples que você pode fazer, o celular está sendo usado aqui como câmera, então não dá para mostrar, mas imagine o celular. Você pode mudar o teu celular para o inglês, mas não sem saber por que você está mudando o celular para o inglês, tá? Você tem que entender que você muda o celular para o inglês, chega o olho aqui que coçou, você muda o celular para o inglês, simplesmente para o seu cérebro começar a se acostumar ali. Até porque você nem lê as coisas que tem no celular na maioria das vezes. Tipo, você já vai no automático. Você já clica no WhatsApp, você já clica ali no Telegram, você já clica no YouTube para assistir as lives, que é muito legal. Não perca todas as quartas-feiras. Se você já está gostando, deixa o seu like, compartilha para alguém. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí. Mas então, voltando aqui. Então, o celular é só para você começar a se imergir ali. Como é que você pode continuar se imergindo? Quem aqui assiste YouTube? Levanta a mão aí da sua casa mesmo. Se você assiste YouTube, levanta a mão. Fiz até assim a cara meio assim, porque tipo, você tá aqui no YouTube, então você assiste YouTube. Quem aqui tem Netflix, Amazon Prime, agora lançou aí o Disney Plus, olha só que legal, com vários idiomas. Todo mundo tem essas ferramentas. Quem aqui também ouve música pelo Spotify, pelo YouTube Music, pelo Deezer? Olha o tanto de ferramenta que a gente tem. Em vez de você, às vezes, gastar um tempo demais ali escutando músicas em português, não estou dizendo que você não pode fazer isso, mas uma maneira de você se imergir no inglês é colocando as séries em inglês, tá? Então vou até escrever aqui, em inglês. O que você vai colocar em inglês? Músicas, séries e vídeos. E aqui que vem a parte mais difícil, porque não adianta, não é tão simples você colocar música, série e filme em inglês. É algo chato em alguns momentos. Eu não vou ficar fingindo, é uma maravilha 100% do tempo. Não, eu gostei, na verdade, a maioria do tempo, porque, assim, era algo que eu realmente queria fazer muito, colocar ali em inglês, eu queria entender tudo aquilo. Só que em algumas situações, chega um momento que você tá vendo tanto, principalmente quando você realmente se imerge, pelo menos, digamos que você comece a se imergir e coloque 2 horas por dia ali, de segunda a sexta, conteúdo em inglês. Acaba que bebendo uma água, quem quiser beber uma água, pegue também, é muito bom. Mas continuando. Acaba sendo cansativo de vez em quando, mas é aqui que entra o comprometimento. O quanto você quer aprender inglês? Vou até deixar essa pergunta de reflexão. Eu vou até pular isso aqui assim e vou escrever aqui, ó. Eu vou deixar essa pergunta aqui, ó. O quanto você quer aprender inglês? Você quer aprender inglês? E aí? Quem aí quiser responder, fala se você quer muito aprender inglês, tipo, isso aqui é muito importante para você definir, tipo, quanto que você realmente quer aprender inglês? Sabe por que que eu faço essa pergunta? Porque lembra que eu falei o negócio do intercâmbio? Eu já tive muitos alunos, quando eu dava aula aqui numa escola presencial aqui onde eu moro, que falavam que queriam fazer intercâmbio porque vão se imergir no inglês lá, e aí fica mais fácil. Mas não vai ficar mais fácil. Sabe por quê? Porque quando ele vai fazer intercâmbio, ele não vai ter só pessoas ali dos Estados Unidos, ou então do Canadá, ou então da Nova Zelândia, da Austrália. Ainda vai ter contato com um brasileiro que vai estar lá. Só que se você não souber o quanto você quer aprender inglês, que em inglês a gente tem uma expressão que é tipo, how bad you want to do that? How bad? Quando você pergunta, how bad alguma coisa. Então é o quanto você realmente quer fazer isso. Com qual força você quer fazer isso. Porque se você não tem uma noção, não importa, você pode estar nos Estados Unidos e passar lá 1 ano, 2 anos, você não vai aprender inglês. Porque se você não sabe o motivo que tu está aprendendo inglês e o quanto realmente que você quer aprender inglês, você não vai conseguir se imergir. E é por isso que as pessoas simplesmente desistem dos cursos, às vezes acham que 6 anos é muito, ou então começam a achar que nunca vão aprender inglês.
porque realmente não tem na cabeça o quanto que realmente querem aprender inglês. Por exemplo, eu tinha alunos que eles só aprenderam porque eles queriam jogar videogame, mas era um motivo muito forte. Se ele não aprendesse, ele não conseguia passar da fase do jogo dele. Ele não conseguia se comunicar com a galera do videogame dele. Eu tive alunos que aprenderam também simplesmente porque queriam viajar. Então eles tinham um motivo muito grande, um prazo, e eles conseguiam. E é por isso que a imersão não era difícil para eles. Eles conseguiam escutar música em inglês, assistir séries em inglês, fazer tudo em inglês. Mas e aí, how bad do you want to be fluent? How bad do you want to learn English? O quanto que você quer aprender inglês, tá ligado? Essa é a pergunta que você tem que responder, porque senão você nunca vai conseguir fazer uma imersão. Tipo, tô sendo bem sincero. Você nunca vai conseguir se imergir em inglês de verdade se você tipo, não tiver um motivo claro do porquê que você quer aprender inglês. E é por isso que eu queria falar da imersão antes da gente começar a aula mesmo, vendo lá o The Office e o ponto de gramática que eu queria trazer ali nesse episódio específico do The Office. Não tem como, você tem que querer de uma maneira que você entenda o porquê que você quer aprender inglês. Eu sempre falo isso nas lives, mas é porque, tipo, é muito importante você ter noção disso, porque senão você não vai conseguir se imergir no idioma. E aí lembra, os cursos de inglês demoram 6 anos, porque você só estuda 2 horas por semana. E a maioria estuda 2 horas por semana, larga o inglês ali, fica de lado. Por isso que demora 6 anos, 7 anos, 8 anos, eu já vi pessoas demorando 8 anos para terminar um curso de inglês. Acontece. Mas agora, se você coloca, não. Por isso que tem pessoas que falam que você pode ficar fluente em 6 meses. Fluente é uma palavra muito forte, depende também, eu sempre falo que tem a variação, mas, por exemplo, você vai conseguir falar inglês em 6 meses se você realmente tiver a dedicação certa. Imagina, você está estudando 2 horas só por semana. Vai demorar 6 anos. Se você começa a estudar 2 horas por dia, isso aí já dá 20 horas por semana, já é o dobro. Você diminuiu muito do tempo que você estava gastando ali estudando inglês. No caso, é o dobro de 5, tá? Não, peraí que eu... É isso mesmo. Você estuda 10 horas por semana. Então, você tem que lembrar, é matemática simples. Se você demora 7, 6 anos estudando só 2 horas por semana, se você estuda 4 horas por semana, você já diminuiu esse tempo basicamente pela metade. Se você estudar 6 horas por semana, você diminuiu esse tempo em 3 vezes, diminuiu 3 vezes esse tempo. Se você estuda 8 horas por semana, você diminuiu esse tempo em 4 vezes, ou seja, em um ano você já está falando que você teria que aprender em 6 anos nos cursos tradicionais. Você entendeu o porquê que você tem que entender o quanto que você quer ficar fluente em inglês? Porque é matemática básica para você entender o tempo que você demora para aprender inglês. Os cursos, eles não estão errados em dar um prazo de 6 anos, ou um prazo de 6 anos. Se você for em outros cursos, alguns cursos, o que eu fazia tinha modalidade VIP, que eles encurtavam esse período. Óbvio que chega num ponto que tem uma variável linguística e tudo, a questão de quanto que o nosso cérebro vai conseguir absorver daquele conteúdo, quanto que ele realmente vai aprender. Não adianta também você gastar as 8 horas estudando que nem, só vou ler o livro aqui que eu ia ler. Só ler sem prestar atenção, ou então só se imergir sem prestar o mínimo de atenção. Sabe quando você tá lavando louça, às vezes que você deixa tocando de fundo e nem presta mais atenção no que você tá ouvindo no celular? Não faz isso com o inglês, quando você tá se imergindo no inglês, tá? Principalmente quando você ainda tá no início ali querendo aprender. E você vai precisar ter mais concentração. Aí você consegue se imergir. Mas esse era o ponto de imersão que eu tava querendo falar com vocês. Porque é muito importante você entender o que é realmente imersão e por que tipo, você realmente tem que saber o quanto que você quer aprender inglês. Senão você não vai conseguir se imergir, o inglês vai ficar chato. E outro ponto também, você tem que encontrar maneiras que você gosta de aprender. Eu faço essas lives aqui toda quarta, mas é porque eu sei que tem pessoas que se identificam com o jeito que eu dou aula, que eu gosto de explicar as coisas e que vão aprender com o jeito que eu dou aula. Eu sempre tento também colocar bastante recursos nas aulas, exatamente para dar aquela variada, para várias pessoas conseguirem se identificar aqui da maneira que eu dou aula. Só que talvez você não tenha se identificado, e não tem problema. Você tem que procurar o professor que você vai se identificar quando você estiver dando aula. E a gente tem muitos professores na internet que são bons. Se você quer uma dica de saber se realmente o professor é bom, é simplesmente você ver os métodos que ele usa. Se você vê que o método dele realmente está dando resultado ali, tem muito comentário positivo, tem muito like no vídeo, às vezes, a maioria das vezes esse professor vai ser legal, tá? Então observa bem, vê se você se identifica. Eu não gosto de falar que tem um método específico, que é o método master para você atingir a fluência, porque como eu sempre falo, cada um pode aprender de maneira. Eu gosto desse método de imersão. A imersão, do meu jeito, é você ficar, que eu gosto de fazer, é você assistir séries o tempo todo, você se imergir com música, mas talvez algum professor te coloque para ficar escutando exercícios do livro e talvez você também prefira se imergir dessa maneira, mas você tem que estar em contato com o inglês muito mais tempo. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou querendo dizer?
se vocês entenderam essa questão da imersão e como que você pode se imergir por meio desses programas. Acho que a câmera caiu aí rapidinho, mas o áudio tá funcionando, né? O áudio tá funcionando? Ah, beleza. Galera, estamos arrumando aqui a câmera. 2 tempos. Pera aí. Aí, o áudio já voltou. Hoje bugou aqui. São os primeiros erros que acontecem. Com o tempo, esses erros vão diminuindo, acontecendo cada vez menos, mas voltamos. Tá escutando agora de boa, Luiz, que Eliane que estão aqui ainda. Espero que estejam. Mas, Luiz, gostei da sua atitude já. O Luiz merece as palmas de todo mundo aí que tá assistindo a live hoje, porque ele já falou, ó, já até baixei um app de podcast em inglês. Isso aí é excelente, porque existem 4 habilidades no idioma, eu já falei isso algumas vezes, e a habilidade de fala, ela tá diretamente ligada com a habilidade de listening. Então, quanto mais você escuta, mais fácil vai ser para você falar. Não tô falando que só de escutar, você vai começar a falar. Mas quanto mais você escuta, mais fácil vai ser para você começar a falar. Eu tô com uma cara de sono aqui agora, vou até colocar o óculos aqui para enxergar vocês melhores aqui. Então, beleza, galera. Então agora o detalhe é, agora que eu já falei sobre a importância de você se imergir em inglês, você saber quanto você realmente quer aprender inglês, agora a gente vai para esse episódio. E assim, se você estiver no grupo do Telegram, eu enviei lá já o script desse episódio. Por quê? Esse episódio eu quero estudar com vocês de uma maneira diferente, tá? Ele não é um episódio difícil e eu vou explicar basicamente tudo que tem nele em inglês. Eu não quero ficar falando português ao explicar o significado. Eu vou usar o português nesse episódio aqui para mostrar para vocês algo muito importante, que é a questão do erro que pode acabar sendo gerado quando a gente está ali aprendendo a gramática da maneira errada. Conseguiram compreender isso aí agora? Então eu estou olhando aqui para o notebook, porque eu estou com o script aqui também, para vocês irem acompanhando. E aí o que acontece? Agora o Lucas vai colocar pra gente o vídeo 1, que é um vídeo mais completo, e depois eu quero mostrar um vídeo do Kevin, que é aquele último que a gente viu. Nesse aí é o outro, Lucas. É, o primeiro. Então agora concentra aí. Galera, coloca o fone de ouvido, se você tiver o fone de ouvido, vai para aquele teu lugar silencioso, lugar tranquilo. Coloca o fone que a gente vai ver essa primeira parte aqui, ok? Então pode ir lá, Lucas. Hey, so this isn't matching up with this, and I'm not sure which one's right. Can you just hunt down the original for me? Yes, me do. All right. Hey, Kev, what were you saying before about the paperwork? Me do it now. Go. Stop worry. Kevin, do you feel okay? Me feel good. Body strong. Sleep big last night. Yeah, I think we should get him to the hospital. Yeah. All right, Kev, why don't you come with us? No, guys. he's fine. He's fine. He's always been like that. No, he hasn't. I mean, he's gotten worse over the years. He's making a statement. Me mechanic, not speaking. Ok. Deu o pessoal escutar? Que eu não escutei aqui no meu fone, não. Mas o pessoal escutou, tudo bem. Galera, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o que está acontecendo nesse episódio. É só uma entrada do episódio, tá? Ele não interfere no significado, no que está significando todo o episódio. Mas, por exemplo, na primeira parte, o Jim, ele fala isso aqui com o Kevin. Ó. Ele vai falar, hey, so this isn't matching up. Okay, so I'm going to explain matching up for you, to match up. To match up here to you. Match up. What is the meaning of match up? You can go to my screen here, Lucas, to the camera, please. So people, match up means like, so for example, combine, okay, something like this. Let me try to explain to you in English. To match up is to go well together, okay? So for example, this is a t-shirt, okay, and I have a short, okay? When I use a t-shirt and a short, I need to match up the t-shirt and the short, okay, so that it's beautiful on my outfit. So to match up is to be well together. And Jim says, so this isn't match up with this, and I'm not sure which one is right. Okay, can you just hunt down the original for me, please? This is the entire sentence. What I want you to do. This is the Office, Season 8. Okay? Season 8. Temporada, Season 8. App 2.
why I want you to do something. I want you to pay attention because I'm going to give you instructions so that how can you study English by yourself. Something I realized is that it's more important for me as a teacher to teach you how to learn by these, and that's why I send you the text, okay? And I'm going just to explain the mistakes Kevin committed here, okay? So this is something important so that you can notice. So people, while you were watching what Kevin did, this is the first sentence, and they have this entire sentence. They have match up, this is an important verb, and they have the verb hunt down, okay? I want you to understand the meaning of these two verbs, ok? Eu quero te ensinar uma técnica para você aprender isso aqui. Porque eu poderia realmente simplesmente explicar o que significa match up e o que significa hunt down. Porém, se você está aqui assistindo esse vídeo, é porque você está estudando inglês sozinho. Então, o que eu quero que você faça? Hoje ainda, você vai pegar lá no canal do Telegram, ok? Você vai pegar o script todo, porque essas primeiras partes aqui eu não vou ficar te explicando. Eu quero focar nas partes que o Kevin fala algumas coisas erradas, ok? E aí eu vou mostrar para vocês de novo, nessa primeira parte, isso aí que ele fala errado, ok? And I'm going to explain what is the correct way to use. Então você vai lá no canal do Telegram, ou se você já tiver Amazon Prime, outro exercício que você pode fazer que já melhora também a tua escrita, o seu listening e também o seu speaking, é você ir lá no Amazon Prime, pegar os segundos, que é, na verdade essa cena toda são os 2 minutos do início, só que eu peguei apenas 40 segundos. Você pode pegar esses 40 segundos, tá? Temporada 8, episódio 2, 0000 a 00.41. O que você vai fazer? Ou você já pega o script pronto, que eu já deixei lá no canal do Telegram, ou você vai anotar. Você pode colocar a legenda em inglês, ou, vamos lá, 2 tipos de exercício. Se você já consegue entender a maioria das coisas que está sendo falada ali, o seu exercício vai ser tentar escrever, ok? Sem ver legenda. Você vai ver como é que você muda a sua atenção quando você está fazendo isso, ok? Match up and hunt down aparecem ali, já vou te dando essa dica. Match up is a verb to say. To match up is to be well together. And to hunt down is to find the correct, to look, okay, where is the correct? So for example, I'm looking, let's pretend I lost the markers. Where are the markers? I need to hunt down till I find it, okay? So this is the thing we need to pay attention. Então, isso aqui foi rápido, mas é porque eu não quero focar realmente. Hoje eu quero ser uma aula em que você aprenda mais sobre como que você vai estudar do que eu simplesmente ficar jogando informação aqui para você. E o legal é, eu tô com uma ideia que eu vou apresentar para vocês na semana que vem, que eu quero ver se vocês vão aprovar. Mas a Bárbara apareceu ali e falou, ela falou que estava atrasada hoje, no problem. Dá para você ver bastante coisa ainda aqui. Mas voltando aqui, galera, o que eu ia falar? Você vai pegar a temporada 8 de The Office, episódio 2. Esses segundos aqui é o que eu já trouxe o script, né? E o que você vai fazer? Se você já está num nível um pouco mais avançado de inglês, o teu dever de casa, por assim dizer, é pegar um pedaço de papel, o teu celular mesmo, enquanto você está assistindo na TV, e tentar copiar sem legenda, sem olhar a legenda, tá? Sem colocar a legenda, o que está sendo dito ali. Você vai olhar, não, tá sendo dito isso, isso e isso, e eu vou anotando. O Jim, cara 1 fala isso, o ator 2 fala aquilo. Porque isso aqui você pratica a sua escrita e você também pratica o seu listening, tá? E quando você for repetir o que está escrito ali, você ainda pratica o seu speaking. Então é uma prática muito completa, tá? E o seu raciocínio ali com o inglês especificamente, tá? Para você raciocinar o inglês. Pegou sem legenda? Ótimo. Depois você assiste com legenda para ver se você pegou ali certo o que estava sendo dito. Agora, se você não está com nível de inglês tão grande, de qualquer forma, você pode fazer esse exercício, só que você pode ir copiando ali a legenda, beleza? Entendeu essa lógica? Seu nível de inglês já está topper, você copia a legenda, você não faz com a legenda, você vai ver sem legenda. Agora, se você não tem um nível de inglês tão alto ainda, assiste com legenda e vai copiando do mesmo jeito e repetindo, tá? À medida que você copia. Porque assim, de qualquer forma, você vai estar praticando. Copiou todo o script?
começa a estudar esses momentos aqui, o que eles estão falando. E eu vou explicar já os erros que acontecem de gramática nesse momento. Eu vou pedir agora para o Lucas colocar de novo. Lucas, você coloca até a parte que a Pam, ela vai perguntar pro Kevin. Kevin, do you feel okay? Aí você coloca até essa parte que você escutar, porque eu não estou escutando daqui. Eu vou explicar algo importante para as pessoas. Pode ir. Hey, so this isn't matching up with this, and I'm not sure which one's right. Can you just hunt down the original for me? Yes, me do. All right. Hey, Kev, what were you saying before about the paperwork? Me do it now. Go. Stop worry. Kevin, do you feel okay? Me Ok. Galera, vocês observaram que o Jim, ele pede pro Kevin fazer alguma coisa e o Kevin responde isso aqui, ó. Pode voltar a tela aqui pro quadro, Lucas. Yes, me do. Ele fez um pedido e o Kevin falou yes, me do. Vocês acham que essa frase aqui, ela tá certa? Alguém me responde aí, por favor, se alguém estiver assistindo aqui, coloca aí. E você que está assistindo gravado essa live, também coloca aí embaixo o que você acha que se isso aqui tá certo de se falar. Yes, me do. Brother, é uma dúvida muito grande, tá? Isso aqui tá certo? Gramaticalmente não está certo. Gramaticalmente a gente fala yes, I do. Tá? Isso aqui tá errado gramaticalmente. Ah, boa. Ali a Nirvana e a Kellyanne já tinham falado ali. Então é exatamente isso. Então yes, me do tá errado. A Kellyanne já colocou ali também o certo. Yes, I do. Agora, por que o Kevin ele falou assim? Depois a gente vai observar no outro vídeo. Mas o importante é que eu quero dizer que isso aqui não acontece quando você se imerge no inglês, tá? Porque o Kevin, só nesse episódio que ele comete uns erros assim. Alguns, eles vão cometer erros gramaticais que nem a gente comete quando a gente está assistindo português, beleza? Isso aqui acontece muito quando a gente está assistindo, não, quando a gente está falando português. Só que quando a gente está estudando inglês a gramática da maneira errada, isso aqui vai acontecer muito mais vezes. Você quer saber por quê? Quando eu faço vídeo de gramática aqui, eu não fazia isso, mas eu tô querendo começar a fazer um alerta no início do vídeo. Porque eu acho que eu já falei até em alguns vídeos de gramáticas que eu fiz. Porque a gramática, ela não é para te ensinar inglês. Ela é para te auxiliar. Sabe quando você vai fazer uma redação em português, que você estuda esse negócio de predicativo, tá vendo? Não sei nem os nomes dos negócios em português, galera. Mas a gente estuda conjunção verbal, a gente estuda complemento verbal, quais que a gente pode usar, quando que a gente usa preposição, os tipos de frase, quais são as conexões, certo? A gente não usa aquilo para aprender a falar português. A gente só usa esse recurso de estudar essas partes de gramática para melhorar o nosso português. Então, quando você estuda gramática com o intuito de aprender inglês, vai dar ruim. Desiste. Se você estuda gramática com o intuito de aprender a falar inglês, você vai cometer esses erros. Por quê? Porque o I e o me, os dois são pronomes, ok? Os dois são pronomes. Deixa eu ver aqui. Isso. Meu cérebro bugando aqui agora ao vivo. Coloca aquele meme da Nazaré. O que tá com o meu cérebro aqui? Mas tá. Quando você usa o I, que é um pronome sujeito, isso aqui é um pronome objeto. Ok? Se vocês forem lá no canal do Instagram da Easy Peasy, eu fiz um vídeo sobre isso. No vídeo eu poderia até ter falado, galera, toma cuidado, por favor, que não é para vocês assistirem esse vídeo. Eu deveria ter falado, viu? Eu não falei lá no vídeo. Mas deixa eu falar olhando aqui para a câmera para vocês agora. Esses aqui são dois pronomes. Quando a gente está aprendendo inglês, quando a gente estuda só a gramática, o que acontece? A gente vai fazer a lista desses aqui. You, he, she, it, e vai fazer a lista desse daqui. Me, you, him, her. Só que qual é o problema disso? Os dois são pronomes. O nosso cérebro entende os dois como pronome. E é por isso que a gente confunde. Agora, quando a gente aprende por imersão, a gente está imergido, a gente vê episódios de séries, a gente vê tudo, você percebe que as pessoas não falam yes, I do. Esse episódio específico, eles estão realmente fazendo uma zoeira com isso.
E aí entra uma lição mais importante, só que não na questão do erro. Porque se você aprende por imersão, não por gramática, esse erro aqui, ele basicamente não vai acontecer. Porque vocês são adultos, vocês não são mais crianças. Vocês conseguem observar ali a lógica que é usada. Então aqui, de novo, a gramática ela não é para te ensinar inglês. A gramática ela é para te auxiliar para deixar o teu inglês melhor, mais correto, por assim dizer. Então não me vem estudar tópicos gramaticais específicos sem ter um background ali de episódios de séries ou então de frases para você analisar as frases, tá? Você pode até estudar. Eu fiz um vídeo de presente simples, falei que você tem que transformar aqui essas coisas num hábito. Eu não sei se vocês já observam, se vocês lembram do vídeo. Alguém assistiu a live que eu fiz de presente simples? Se sim, manda um yes, por favor, aí só para eu saber. Lá na live eu falei como é que você aprende a gramática da maneira certa. E aí nesse vídeo de The Office, eu acabei me tocando de como que a gramática pode ser prejudicial, que eu não tinha falado isso lá. Mas quando a gente está aprendendo gramática, que nem eu falei, ela é para te ajudar a você falar o inglês mais correto. Por quê? Porque com a gramática você começa a observar o que você está falando. E aí requer muito esforço do teu cérebro. Teu cérebro fica bem aqui, as linhas neurais. Só que depois, quando você usa presta atenção várias vezes e começa a usar normal, teu cérebro vai ficando assim de novo, tá? Quando você aprende a gramática, teu cérebro fica assim, observando o que você está falando. Quando você está usando já de maneira natural, ele fica assim, quase não percebe que você está usando. Só que para ele chegar nesse nível aqui, é a imersão. Entendeu? Eu falei lá na live que você tinha que ficar vendo episódios de série. Assim que você estuda gramática, você estudou gramática, você corre para começar a observar aquilo ali que você estudou de gramática nos episódios de série, nos episódios de filme, nos pedaços de música. Porque senão, se você só estuda gramática e não se imerge, é isso aqui que acontece. Você vai começar a falar yes, me do, porque o seu cérebro pode começar a fazer a associação errada. Então não deixa o teu cérebro fazer a associação errada. E aí, por isso que nessa live eu fiz questão de usar esse episódio de The Office juntamente com a importância da gente conectar a imersão com o cuidado para a gente não cometer esses erros em gramáticas. Eliane falou que acha que sim, que lembra de ter visto a live de gramática. E é basicamente isso, galera. Agora, ó. Se vocês continuarem assistindo esse episódio, Lucas, continua lá de onde parou. Coloca essa parte de novo, se você conseguir achar ele falando me do now. Um pouquinho antes. Só para o pessoal ver de novo como é que ele comete outro erro de gramática. Então vai de novo aí. Me do now. Aí, pode continuar, Go. até a parte. Stop worry. Kevin, do you feel okay? Me feel good. Body strong. Sleep big last night. Yeah, I think we Ok, should aí get tá bom. Vocês observaram de novo que ele falou isso aqui, ó. Daqui dá pro pessoal ver? Se eu escrever aqui embaixo, Lucas? Acho que dá, né? Os bichinhos voando aqui, ó. Me do now. De novo. Ele, tipo, repetiu me do, só que ele colocou me do now. Tá certo isso aqui? Novamente, não. Aqui eu tenho que colocar I. Ok? E, ó, vocês já viram um gringo quando vai falando aqui português que ele fala mim fazer isso? Então, isso pode acontecer. Gringo pode falar isso porque às vezes eles vão estudar que nem... Eles vão estudar assim, tabelinha. Tabelinha aqui, eles não vão se imergir. Você pode, que nem eu falei, você pode estudar gramática, mas ao mesmo tempo você tem que se imergir para o teu cérebro parar de ficar neurado com a gramática e fazer da gramática meio que um hábito, tá? Por isso que a imersão ela é tão importante, porque a imersão faz esse trabalho aqui. Seu cérebro fica agoniado tentando entender aquilo, encaixar na gramática que você aprendeu, mas depois que ele já aprendeu a encaixar aquilo na gramática, ele vai ficando aqui, ó, tranquilamente. E vai indo de maneira de boas. Não fica bagunçado, entendeu? Ele vai voltando ao normal. Então, novamente aqui, eu troco pelo I. E aí, logo depois, ele começa a falar várias coisas bugadas. E é esse o dever de casa que eu tenho pra vocês, tipo... Eu quero que vocês peguem essa parte do episódio e comecem a observar os erros que o Kevin cometeu, com base no que você já entende de inglês. E se você quiser me perguntar também, pode ficar à vontade. Mas basicamente os erros vão ser, tipo, esses daqui mesmo. Olha só. Depois que o Lucas colocou aí também a parte, o Kevin fala me feel good. Novamente, em vez do me é I feel good. Aí ele fala body strong, sleep big last night. Então, tipo assim, em vez dele falar dormir muito, ele falou dormir grande noite passada. Está certo? Não. Só que aqui que entra um detalhe que é o que eu quero falar.
na live de hoje. Vocês entenderam que, na verdade, eu só pontuei isso para falar como que um erro de gramática ele pode interferir na sua fala de inglês? É assim que ele vai interferir, tá bom? Ele vai interferir dessa maneira. Só que o que acontece? Quando ele interfere dessa maneira aqui, você já sabe como que você soluciona esse problema. Você tem que imergir no inglês, prestando atenção no ponto de gramática, para o teu cérebro sair dessa linha confusa para ir para essa linha aqui, tá? Então, por exemplo, você percebeu agora que eu falo I do now, não me do now. Então, você vai começar a observar. Toda vez que você assiste uma série, quando que é usado o I? Começa a observar. Por exemplo, toda vez que eles usam I play soccer, I sleep good, ok? Então, presta atenção nisso agora e transforma isso num hábito mais tranquilo. Mas por que eu quis trazer esse episódio? Lucas, coloca a segunda parte, por favor. E galera, presta atenção nessa parte, porque novamente o Kevin erra, mas essa daqui é muito legal porque ele explica o porquê que ele erra de uma maneira em que faz a gente entender esse motivo muito legal. Então pode colocar a segunda parte que você baixou, que são os outros segundos lá. Pode colocar. Me mechanic not speak English, but he know what me mean when me say car no go, and we best friends. So me think why waste time say lot word when few word do trick. Very good. Então nessa parte aqui ele fala o seguinte, ó. Me mechanic not speak English. Me mechanic not speak English. Tá certo ele falar me mechanic not speak English? Não. Quando a gente vai falar de posse, a gente fala my. Então, nesse caso, ele teria que falar my mechanic do not speak English. Ok? My mechanic do not speak English. But he know what me mean, what I mean, when I say car doesn't go. Okay? Nessa parte aqui, ele está explicando por que ele falou errado. E aqui, não quero pontuar o erro dele, porque esse erro você não precisa cometer, tá? Mas o que eu quero te dizer? Esses erros assim, me, do, now, você não precisa cometer. Só que o que eu quero te dizer? Olha, a Nirvana mostrou que ele está errado de novo. É isso aí, Nirvana. Só que você não precisa cometer esse erro. E por que você não precisa cometer esse erro? Porque você é adulto. Você consegue entender? Você está vendo aqui que eu acabei de falar que está errado e eu passei uma atividade para você mesmo exercitar o teu inglês para que você fique um pouco independente. Mas é claro, você tem umas surpresinhas aí nessas atividades também. Então, o que acontece? Nessa parte aqui, ele explica por que ele fez isso, né? Ele fala bem assim, ó. Me mechanic does not speak English, ou seja, my mechanic does not speak English, but he knows what I mean when I say car, no, go. Então ele falou que o mecânico dele does not speak English, but the mechanic knows what he means when he says car, no, go. Então, mas o mecânico dele entende quando ele diz que o carro não ir. Então, isso aqui é uma lição muito grande. Por quê? Porque muitas vezes você pode cometer erros em inglês, tá? Quando eu falei para você estudar, para você se imergir para não cometer esses erros, é porque esses erros em específicos são erros que acontecem quando a gente está aprendendo, às vezes, a gramática e não se imerge no idioma. Mas não tem problema você trocar uma preposição de vez em quando, você, às vezes, pronunciar uma palavra, às vezes, um pouquinho diferente, ou então você simplificar uma frase que nem ele fez aí agora, em uma ocasião ou outra, para transmitir o teu objetivo, ok? Eu tô aqui pontuando, não é assim que se fala. Você não precisa cometer esse tipo de erros, que às vezes são erros muito graves, que acontecem por causa desse tipo de estudo de gramática, que às vezes é só por listinha, sem se imergir no idioma, tá bom? E aí... Very good, o Luiz falou, esse me também não se usa no início das frases. Very good. Tem esse ponto também. Então, é exatamente isso. Você começa a observar essas coisas, você não precisa cometer esses erros. E isso aqui eu pontuei porque é um erro que acontece muitas vezes por causa do aprendizagem errado por meio da gramática, né? Pega a lista, compara os dois, e aí o teu cérebro, vê se você concorda comigo, Luiz, Nirvana, o B3 apareceu ali, B3 Killed. Você é nome gamer, hein? Boa. Ali a Keliane também, a Bárbara que também apareceu. Vê se você concorda comigo, que quando você faz essa associação, me direto, sem você ter um background de você ter visto eles sendo usados, você nunca, a primeira vez que você viu vai ser relacionado assim.
Então você vai sempre lembrar que o me é parecido com I, então talvez o teu cérebro bugue ali e aí você comece a falar me em vez do I. Por isso que isso não pode acontecer, entenderam? Não é que não pode acontecer, mas você pode evitar acontecer por se imergir no inglês antes. Mas aqui que entra o outro ponto que eu queria falar. Quando eu falei isso, eu não estou falando que você não vai cometer erro em inglês, tá? Você pode cometer erros em inglês, isso é normal. Você pode errar preposição e tal. Porém, o que eu estou dizendo é, se você estudar gramática sem se imergir, vai dar pior ainda. Você vai cometer esses erros aqui com mais frequência. Mas lembra, o teu principal objetivo ao estudar inglês, pelo menos para a maioria das pessoas que estão aqui assistindo, é você gerar uma comunicação. Duas pessoas conversando. Fiz um desenhozinho aqui aleatório, só para usar o quadro mesmo. Mas o objetivo é duas pessoas conversando. E aqui que entra uma recomendação. Anota aí, anota o caderninho aí, você vai pesquisar o quê? Também para você entender o objetivo do inglês, já praticar teu inglês, hein? Porque é uma palestra em inglês. Doutora Mariana Pascal, ela fala sobre o uso do inglês como uma ferramenta. Ela fala desses erros aqui que acontecem, quando que esses erros são aceitáveis ou não, né? E quando que eles podem causar mais problemas. Ela fala sobre tudo isso no trabalho dela. Mas é o que acontece. O objetivo do inglês é uma comunicação. Se você observar, o Kevin nesse final, lembrando que o dever de casa é você tentar entender tudo que está sendo dito nesse pedaço aí, tá? E depois eu vou lançar um vídeo explicando o que é cada uma dessas partes, o que significa. Então, não vou deixar vocês na mão sem saber o que significa cada um, não. Mas é porque eu quero que vocês também tenham esse comprometimento de pegar ali e se imergir. Se você não fizer isso, eu espero que você se imerja no inglês em outras ocasiões, em outras coisas. Se você não tiver um Amazon Prime, não tem problema, tá? Mas, se você tiver, se imerge nesse que eu já deixei lá, bonitinho pra você. Lá no canal do Telegram já escrito tudo. Você pode fazer os exercícios que eu passei aqui. Mas aí, voltando. O Kevin mostrou que o principal objetivo, ele ressaltou que o principal objetivo do idioma, ele é realmente estabelecer comunicação. Então, a troca de informações de uma pessoa para outra pessoa. Quando você vai assistir nesse episódio, eles mostram também o problema de você ficar usando esse tipo de inglês quebrado com pessoas que já falam inglês fluentemente, o inglês americano, que realmente pode causar alguns problemas. E é o detalhe, por isso que eu falo para vocês se imergirem. Porém, quando ele fala que ele estava conversando com o mecânico dele que não falava inglês, e aí ele usar frases simples, curtas, o inglês mais direto, é super válido, tá? Então lembra disso, o principal objetivo é estabelecer comunicação. Você não precisa usar uma frase carregada de inglês, uma frase ultra mega formal lá. Do you think I should go to the doctor to see what is necessary to do when I'm sleeping very well? Falei um monte de coisa aleatória aqui, mas tudo bem. Não precisa ficar falando uma frase às vezes gigante para às vezes fazer uma pergunta simples, tá? E aí, quando você quer transmitir uma informação rápida. Óbvio, com a prática, você fica mais comum. Bom, fica mais comum você aprender e você falar de maneira natural. Só que com uma ocasião ou outra, às vezes você falar uma frase assim, não vai ter problema. Com a imersão, se imergindo no inglês, você evita, porque você vai ver mais essa estrutura. Então, quando mais você vê essa estrutura, o seu cérebro não vai ver essa daqui quase nunca. Eu tô assistindo essa série, tem 9 temporadas, eu só vi essa estrutura Yes Me Do nesse episódio e eles fazendo uma zoeira exatamente com isso, tá bom? Então lembra, o principal objetivo do inglês é uma comunicação. Você pode evitar erros de comunicação por se imergir em inglês para transformar a bagunça do inglês no teu cérebro em algo mais organizado, vai ser de uma resposta mais rápida. E é aceitável falar essas frases aqui de vez em quando, realmente, quando você realmente cometeu um erro. Mas você não precisa agora desistir de tentar falar certo só porque você viu que um americano mesmo falou na série aí que você não precisa fazer isso. Galera, esse vídeo de hoje eu quis fazer mais assim, para poder te mostrar a importância da imersão, erros que podem acontecer quando você estuda gramática de maneira errada e também o que pode acontecer e também o cuidado que você tem que ter de realmente usar o inglês como uma ferramenta para se comunicar, mas não se preocupar tanto com, no caso, deixa eu recapitular isso de uma maneira mais direta, né, mais simples. Você usar o inglês como uma ferramenta para se comunicar, não ficar bitolado em acertar todas as palavras, mas focar em estudar para não cometer erros simples que podem ser evitados de uma maneira mais simples também, beleza? Eu acho que deu para entender. Erros maiores, como às vezes uma preposição que você usa com um verbo específico, então como que é feito o comparativo ali, o superlativo, às vezes você trocar ali de maneira rápida, já que
não aparece tantas vezes, tem regras específicas, muito específicas, né? Também tem a questão de um erro que pode acontecer, é a questão de você colocar o verbo, quando tem dois verbos, o segundo vir acompanhado de ing, esses erros são mais comuns. Erros comuns, assim, você pode evitar de uma maneira bem mais simples, porque essas frases aparecem o tempo todo. Então lembra, o objetivo do inglês é uma comunicação, com a imersão correta você evita erros bestas, são muito simples, mas ao mesmo tempo você não tem problema de cometer erros, porque só tô tentando não deixar bugado na sua cabeça. Ao mesmo tempo você não precisa ficar tão bitolado a ponto de não querer falar inglês para não errar, tá? Isso aqui é só para você tomar cuidado na hora que você for estudar gramática, para o teu estudo de gramática não influenciar na sua fala e você começar a cometer erros, beleza? Então, galera, esse era o vídeo de hoje. O dever de casa, realmente, eu sou muito professor, né, passando dever de casa, mas eu sempre passo. É realmente você pegar esse episódio específico e você analisar ele. É o episódio 8, no caso, é o episódio 2 da temporada 8 de The Office. Se você está estudando inglês, eu te aconselho a assinar o Amazon Prime, tá? Eu não estou sendo pago, você vai ver que nem tem link aqui na descrição sobre o Amazon Prime. Só que o que acontece? O Amazon Prime ele é R$ 9,90 por mês, você ainda ganha frete grátis da Amazon, tem umas promoções loucas de vez em quando que a Amazon faz. Então, tipo, tem muito benefício. Para você que estuda inglês, você precisa de ter uma maneira de você se imergir. Lá tem filme, tem série, tem várias séries que eu mesmo usei, How I Met Your Mother, Two and a Half Men, no caso The Office agora, que você pode estar usando para você aprender inglês. Criar uma leve autonomia na hora que você estiver estudando inglês. Ah, e assim, eu estou deixando os comentários aqui, no caso, já agradeço os comentários que vocês estão na live, espero que vocês tenham gostado, eu realmente gostaria de receber o feedback de vocês, então, se vocês puderem comentar aí o que vocês acharam da live, comentem aí, lembrando que vai vir novidades aí, eu quero fazer uma sequência de lives diferenciadas para vocês, com objetivos mais específicos e com aulas um pouco mais completas. Por isso que a gente já fez essa reforma toda, para ficar muito mais tranquilo, né? Para ficar mais bonitinho mesmo. Eu acho mais bonitinho aqui assim, e aí vai vir aqui agora. Então, o detalhe é, comenta aí e usem esse canal como uma ferramenta para vocês também tirarem dúvidas, tá? Então, o que acontece? Você pode usar os comentários aqui, pelo menos, eu não vou dizer que eu respondo todos os dias os comentários, né? Eu também não sou tão viciado, eu não consigo ser tão fissurado aqui nas mídias sociais. Eu gosto de produzir os vídeos para vocês, aparecer aqui para as lives, mas ao mesmo tempo, eu não fico o tempo todo, mas eu vou responder os comentários de vocês. Eu respondo todos os comentários que aparecem aqui no canal. Até porque a gente ainda tá com 400 inscritos, então 411. Se você quiser conhecer alguém que tá precisando aprender inglês, compartilha com a pessoa pra gente bater os 500 inscritos esse ano, hein, galera? Então, bora lá, hein? Ajuda a gente aí. E aí, o que acontece? Usem esses espaços de comentários que a gente tem para tirar as dúvidas de vocês. Esse vídeo aqui do The Office, eu vou deixar esse espaço de comentário aqui para vocês comentarem o que vocês acharam, se vocês estão fazendo o exercício, falar, mano, tô fazendo exercício, galera, o que vocês acharam de tal frase? E aí, se alguém quiser responder, responda aí embaixo. Ah, achei mó massa, eu achei que ficaria melhor dessa maneira a frase que ele usou lá, e eu entendi isso. Ou então, uma ideia que vocês tiveram quando vocês viram aqui a live, comenta aí embaixo, vai ser muito legal, eu realmente quero a participação de vocês. E lembra, um comentário seu não vai simplesmente me beneficiar, mas vão ajudar também os colegas que estão aqui assistindo a live, né? Os amigos que estão aqui assistindo a live, os alunos que estão aqui assistindo a live, né? Então, às vezes você achou algo interessante na live, você pode pontuar aqui nos comentários. Então, ajuda também, vamos ajudar todo mundo, vamos todo mundo se ajudando aí a aprender inglês. Então, comentem aí embaixo o que vocês acharam, tipo um insight. Achei mais legal essa parte da live que falou isso, isso e isso. Achei interessante essa dica. O Luiz falou que gostou das dicas, eu fico muito feliz. E eu sempre vou preparar essas dicas e eu tô querendo preparar umas aulas ainda mais diferenciadas, que nem eu falei, então vai vir novidade por aí. Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu joinha. E obrigado de novo pela participação aí. Keliane, Nirvana e Keliane estão sempre desde as primeiras lives, tô gostando muito disso. Luiz Carlos começou a aparecer nas últimas lives também, muito bom. O André deu um oi aí pra gente, a Bilene também apareceu, o Josi também, o B3 Killed, ok. Esse aí é gamer, hein? Eu tenho a grande suspeita que você é gamer. Gamer fica jogando, por isso você colocou esse nome, certo? Mas o detalhe e também pro Leomir que não consegue assistir as lives aqui na quarta por causa do horário, né? Mas que ele sempre deixa aí um comentário. Então, se você assistiu até aqui, coloca a famosa hashtag que eu sempre peço para colocar, que é hashtag GotIt,
ok? Na hashtag Got It, você indica que você chegou até aqui, que você está comprometido com aprender inglês, o que eu acho muito legal. O Leomi também vai colocar, ele vai assistir essa live depois. Coloca aí também hashtag Got It se você chegou até aqui. E na próxima live vai ser um conteúdo mais diferenciado para vocês. Eu já estou pensando aqui no que eu vou fazer. E tá chegando o fim do ano, é época da gente começar a reformular as coisas, colocar as novas metas e já começar a cumprir nesse ano, hein? Não vai deixar para aprender inglês ano que vem, não, porque ainda falta um mês. Dá para aprender tudo nesse ano aqui. Então, galera, espero que vocês tenham gostado. A live vai ficando por aqui e eu vejo vocês na próxima live. Um grande abraço e see you next class. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Ask me how we got here, 'cause you don't know how. You say we're taking on water, yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim, no worries, let's go for now. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. I drag you out your mind, and there are days I hate you, but baby, you're still mine. And then we have the best times, no matter what we do. And even when we don't, there's nobody I'd rather choose. Let's take it slow.